Olá, aluno da escola Professor Roberto Pires, Geografia Professor Mário Lima. Hoje estaremos vendo os principais ciclos econômicos responsáveis pela formação do território brasileiro, parte 2. Aula passada vimos a parte 1, introdutória, e hoje estaremos vendo a parte 2. Temos aqui um breve conceito do que vem a ser um ciclo econômico, tá? Mas você não se preocupe que ele estará sendo enviado para você em PDF. Vimos na aula passada o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Hoje estaremos vendo 3 importantes ciclos econômicos: a mineração, a cafeicultura e a borracha. Vamos então à mineração. O local onde ocorreu a mineração, predominantemente na região sudeste e centro-oeste do Brasil. De que forma o trabalho da mineração era realizado? Também com o trabalho escravo, assim como o pau-brasil e como a cana-de-açúcar. A mineração favoreceu a ocupação do interior do Brasil. Vejam que até o pau-brasil e a cana-de-açúcar, apenas o litoral nordeste brasileiro era povoado. E depois da mineração, então, o interior do país já começa a sofrer as primeiras fases do seu povoamento. A mineração ela foi responsável pelo surgimento e o desenvolvimento das primeiras cidades. Vale lembrar que toneladas de ouro foram levadas do Brasil para Portugal. A mineração ela gerou cobranças altíssimas de impostos aos cidadãos, aos moradores da colônia, o que gerou um movimento chamado Inconfidência Mineira, que estaremos vendo lá para frente. Portugal utilizou o ouro que era extraído no Brasil para pagar a sua dívida externa com a Inglaterra. Vejam bem, ele utilizou o ouro do Brasil, o nosso ouro, para pagar suas dívidas com a Inglaterra. Temos aqui uma ilustração, tá, de como era a mineração naquele período, com uma imagem da época. O pintor foi bem detalhista, tá? Vejam que ele colocou aqui os mineiros eram predominantemente pessoas de peles escuras, representando os escravizados africanos que foram trazidos para o Brasil. Veremos a seguir, então, a cafeicultura, mais um importante ciclo econômico da nossa economia. Vale lembrar que estas informações também serão enviadas em PDF para os senhores. Então, a região sudeste e a região sul do Brasil foi onde predominantemente se exerceu a atividade econômica denominada cafeicultura. Por quê? Regiões com solos favoráveis. Terra roxa é uma das melhores terras para plantio. Ela trouxe transformações, a cafeicultura trouxe transformações na área econômica, social e também política no Brasil. Você vai ver isso até o ensino médio, até a faculdade. Ela foi responsável pela imigração dos primeiros europeus para o Brasil, para trabalhar de forma assalariada, nesse caso, os italianos, com o trabalho assalariado, isto é, já não eram mais escravos. Ao contrário do pau-brasil e da cana-de-açúcar, a cafeicultura ela já vai trazendo, então, uma novidade nessa questão, trabalho assalariado. Ela proporcionou o surgimento dos poderosos barões do café, ela também proporcionou a industrialização do estado de São Paulo, que graças ao café é um dos estados mais industrializados do Brasil e do mundo. A cafeicultura também foi responsável pelo desenvolvimento de portos no Brasil. Temos exemplo disso, o Porto de Santos, que é um dos maiores do Brasil e do mundo. Também foi responsável pela acumulação de capital e também pela expansão da malha ferroviária. O Brasil começa, então, sua malha ferroviária para a distribuição do café e a ferrovia foi muito importante e ela é resultado direto desse ciclo econômico chamado cafeicultura. Temos aqui algumas imagens. Na nossa letra A, na imagem A, vemos os trabalhadores se preparando logo cedo para a colheita do café. Na nossa imagem B, os trabalhadores então já estão realizando a colheita do café. Vejam como é que ela era realizada. Observem que mulheres de um lado, homens de outro. Não necessariamente era dessa forma, mas preferencialmente. Vemos aqui na letra C, um homem, um italiano, um imigrante europeu italiano e 4 mulheres. Isso mostra que a predominância de mulheres, que a presença das mulheres era predominante. Nesse contexto, entrava homem, entrava mulher. Todos trabalhavam. Lembrando que era de forma assalariada e não mais escravo. Na letra D, temos aí a imagem de um cafezal. Na letra E, temos
já circulado aqui a imagem do mapa do Brasil, todo elaborado com grãos de café, isso fazendo uma alusão ao café, informando que o café era responsável por segurar a economia de todo o nosso território, de todo o nosso país. Letra F, vejam que coisa legal aqui na letra F. Aqui nós temos parte do Nordeste, vamos colocar aqui, parte do Nordeste, temos toda a região Sudeste e parte da região Sul como maiores produtoras de café naquele período do ciclo do café. Mas uma boa curiosidade já está circulada aqui é o estado de Rondônia. Vejam que nenhum outro estado brasileiro, além do que foi assinalado aqui, está amarelinho, representando que o Brasil, ele é um dos maiores, o Rondônia é um dos maiores produtores de café do Brasil. Isso é muito bom para o nosso estado. Olha a borracha chegando, a economia, ciclo econômico da borracha, especificamente aqui na região norte, nossa região, região norte do Brasil. Responsável pelo látex é a seringueira, a árvore da seringueira. A borracha foi muito utilizada para a indústria de pneus, muito utilizada em outras áreas também, mas nesse período era mais utilizada na fabricação de pneus. Ela deu origem a cidades como a Fordlândia, no estado do Pará, cidade montada pelo empresário norte-americano Henry Ford, dono dos automóveis Ford, dono da produtora de automóveis Ford, tá, que colocou essa cidade com o objetivo de enriquecer ainda mais com a economia da borracha no nosso país. A economia da borracha foi responsável pela construção do Teatro Amazonas, que é um símbolo, é um marco da riqueza daquele período áureo da borracha. Tivemos aí um caso de biopirataria, quando as sementes das seringueiras do Brasil foram levadas para a Malásia, fazendo com que a Malásia se tornasse uma das maiores produtoras mundial. Isso afetou diretamente a produção de borracha no Brasil. Outro motivo que levou também ao declínio da economia da borracha foi o desenvolvimento da borracha sintética. A borracha que não é gerada a partir do leite da seringueira. A borracha contribuiu para a anexação do estado do Acre, que era da Bolívia, ao território brasileiro. Principais estados produtores da borracha na região norte: o Amazonas, Rondônia e o Acre, que ainda não era parte do Brasil, mas essa região aqui era muito produtora de borracha, que acabou se tornando parte do Brasil graças à produção da borracha. Vemos aqui as borrachas, tá? Na sua forma artesanal, como era produzida pelo seringueiro. Aqui, como ela era extraída, ou como o leite, o látex era extraído da seringueira. Vemos aqui os pneus, maior produção, que era o maior produto que era produzido com a borracha, com o leite, eram os pneus. E aqui nós temos pelas de borracha em exposição, esperando a hora de serem transportadas, de serem exportadas. Aqui, uma curiosidade, aqui na cidade de Guajará-Mirim, aqui em Rondônia. Temos aqui nessa imagem a Fordlândia. O nome disso tudo, Fordlândia, foi a cidade que foi construída no estado do Pará pelo empresário Henry Ford, que pretendia enriquecer ainda mais com a produção de borracha sistematizada no Brasil. Aqui nessa outra imagem temos as sementes da seringueira, para quem ainda não conhece. Nesta imagem vemos o início do processo de fabricação da borracha sintética, que contribuiu muito para o declínio da borracha na nossa região. Aqui temos o mapa do Brasil. Vejam que aqui não tem o estado do Acre, assim era o mapa do Brasil nesse período. O Amazonas se chamava Grão-Pará e não existia o estado do Acre ainda como parte do território brasileiro. Vejam que aqui, nesse outro mapa mais recente, atual, já vemos o estado do Acre em destaque sendo anexado ao território brasileiro. É outra imagem, onde vemos aqui uma imagem aérea do estado do Acre, que não existia nesse período como parte do território brasileiro. Vale lembrar que o estado do Acre foi comprado do Brasil, da Bolívia pelo Brasil, porque justamente grandes quantidades de seringueiros já moravam nessa região com suas famílias e grandes seringais brasileiros também já estavam implantados nessa região, o que levou o Brasil a adquirir esse pedaço do território boliviano e anexar ao território brasileiro. Vejam que a contribuição do ciclo da borracha foi muito importante, porque trouxe uma área de terra muito grande
para finalizar a questão geopolítica do Brasil nesse período. Para finalizar, temos aqui o Teatro Amazonas. Vejam que lindo o Teatro Amazonas, né? Imagem lindíssima do Teatro Amazonas. Quem já conhece, já pôde ir lá pessoalmente, pode constatar. O que é o Teatro Amazonas? É um dos maiores e mais importantes teatros do Brasil. Principal cartão postal da cidade de Manaus, localizado no Largo de São Sebastião, no centro histórico de Manaus. Ele foi inaugurado em 1896, isto é, há 125 anos, para atender ao desejo do povo rico, da elite amazonense da época, que idealizava uma cidade, né? Eles idealizavam Manaus, uma cidade tão importante quanto os grandes centros culturais do Brasil e da Europa. Vejam o que o poder do dinheiro adquirido pela borracha fez nessa região. Eles construíram um teatro ao estilo de teatros europeus, da cidade de Paris, mais especificamente, e todo o material para construir esse teatro foi trazido da Europa. Não tem nada, não aproveitaram em nada da nossa região, tudo construído de fora, porque eles queriam que realmente Manaus fosse conhecida como a Paris brasileira. Tá bom, alunos? Vai seguindo para vocês o PDF com os textos, com as informações adicionais, tá? E aí na próxima aula, então, nós estaremos finalizando com a parte 3, os ciclos econômicos que contribuíram para a formação do território brasileiro. Até lá, então.